Fala, turma, tudo bem? Este vídeo é para apresentar a correção das atividades das páginas 447, 448 e 449 do seu livro 3, beleza? Bora lá corrigir? Então, neste capítulo, nós falamos sobre os verbos no modo imperativo. E temos aí um cartaz, né, do Ministério do Governo Federal, que fala assim: registre seu filho. A certidão de nascimento é um direito e é de graça. Procure um cartório ou a prefeitura da sua cidade. Então, a certidão de nascimento é o primeiro documento que um cidadão brasileiro tem. É com esse documento que nós somos reconhecidos como cidadão, sabemos a data do nosso nascimento, o nosso nome de batismo, enfim, é o nosso primeiro documento. Então, entre as perguntas relacionadas a esse cartaz, nós temos o seguinte: que verbo é empregado na frase central do cartaz? Então, vocês observem que aqui, ó, a frase central é essa que está maior. Então, o verbo é registre. Logo em seguida, é perguntado em que modo ele está conjugado. Então, lembrando que nós temos o verbo no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo indica certeza, subjuntivo, dúvida, o imperativo indica uma ordem. Então, como aqui no cartaz o objetivo é fazer com que quem está lendo cumpra o que está sendo sugerido, o modo do verbo é imperativo, tá? Então, registre é uma ordem. Então, vamos lá. Ainda sobre esse cartaz, nós temos a seguinte pergunta: se o cartaz foi direcionado ao leitor, por que foi empregado seu filho e não teu filho? Então, no Brasil, são poucos os estados, poucos lugares em que as pessoas usam a segunda pessoa, né? Raramente nós ouvimos tu estás, tu és. Então, essa segunda pessoa é pouco usada no nosso país. Então, mesmo se tratando da pessoa com quem se fala, que é a segunda, né, que é o leitor, em grande parte do Brasil, o pronome mais usado é você. Por esse motivo, no cartaz está seu filho, porque se refere à terceira pessoa, mas é a forma mais usada no nosso país, ok? Como ficaria a frase se o pronome teu fosse empregado no lugar de seu? Então, ficaria registra teu filho e não registre seu filho, como está no cartaz. Joinha? Logo em seguida, nós temos um outro cartaz que diz assim: pesquise, conheça, combata o preconceito. É uma campanha, né? Abril Indígena de 2017. O segundo sugere a campanha, qual é a maneira mais adequada de combater o preconceito? Então, pela campanha que está sendo apresentada, a melhor forma de combater o preconceito é o conhecimento, o que se sugere por meio de verbos, quando ele diz pesquise e conheça. Então, você pesquisando, você conhecendo, você estudando, tendo mais informações, você consegue combater o preconceito. Ainda sobre o cartaz, a letra B diz o seguinte: no cartaz há 3 verbos no imperativo. Em que pessoa estão conjugados? Justifique a sua resposta. Então, eles estão conjugados na terceira pessoa, que é você. E observa-se ainda que as vogais tonáticas, conforme a origem do verbo, elas foram se modificando. Então, você observe que pesquise vem de pesquisar, em que a vogal temática original é a A. Já o conheça vem de conhecer, em que a vogal temática é o E. E o
combata vem de combater, em que a vogal temática também é o E. Na hora em que eu vou conjugar no modo imperativo, essas vogais, elas se modificam. Questão de número 11. Conjugue o verbo conhecer no modo imperativo. Então, nessa questão, basta você conjugar o verbo conhecer no modo imperativo, nos dois modos imperativos, no afirmativo e no negativo. Então, no afirmativo fica: conhece tu, conheça você, conheçamos nós, conhecei vós, conheçam vocês. Já no negativo, como fica? Não conheças tu, não conheça você, não conheçamos nós, não conheçais vós, não conheçam vocês. Beleza? Na 12, nós temos aí também um quadro para preencher. E o enunciado é o seguinte: os artigos a seguir são parte do Estatuto do Índio, assinado no Brasil em 1973. Os verbos destacados são declarativos, ou seja, eles fazem uma declaração, a frase é declarativa. Reescreva-os passando para a forma imperativa, dando uma ordem, como demonstrado no quadro a seguir. Faça as adaptações necessárias. Então, nós temos aqui, no primeiro, o artigo 47, a frase está: é assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meio de expressão. Transformando a frase, colocando no imperativo, fica: assegura o respeito ao patrimônio cultural indígena. No artigo 48, temos a seguinte frase: estende-se a população indígena estende-se a população indígena com as necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no país. Colocando no imperativo, fica: entenda você o sistema de ensino à população indígena. Então, o verbo fica: entenda. No artigo 49, a alfabetização dos indígenas far-se-á na língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira. Esse far-se-á, ele está no futuro, tá? No futuro do presente, está indicando uma ação que vai acontecer. Colocando no imperativo, fica: façamos nós. Observem que os pronomes que estão no meio são os pronomes que eu uso na hora de conjugar o verbo no imperativo. Então, façamos a alfabetização dos índios na língua do grupo a que pertence. No artigo 50, a educação do índio será orientada para a integração da comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais. Como é que fica? Orientai, olha a ordem aí, orientai vós a educação do índio para a integração na comunhão nacional. Beleza? Temos ainda o artigo 51 e 52. No 51, o verbo que está destacado será prestada. Então, a assistência aos menores para os fins educacionais será prestada quando possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. Então, passando para o imperativo, indicando uma ordem, eu tenho: prestem assistência aos menores. No artigo 52, será proporcionada ao índio a formação profissional adequada de acordo com seu grau de aculturação. Colocando no imperativo, indicando uma ordem, eu uso o verbo proporcionar da seguinte maneira: proporciona ao índio a formação profissional e adequada. Para finalizar, temos aí os artigos 53, 54 e o parágrafo único, em que
No 53, eu tenho o verbo estipulado para colocar no imperativo. Então, a frase declarativa, tá? O artesanato e as indústrias rurais serão estipulados no sentido de elevar o padrão de vida do índio, com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. Para colocar no imperativo, eu vou usar estimule o artesanato e as indústrias rurais. No artigo 54, os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultado à comunhão nacional. E o verbo ter, no imperativo, fica tenham direito aos meios de proteção à saúde. Para finalizar, parágrafo único, na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos em estabelecimentos a esse fim destinados. Então, assegurai vós especial assistência dos poderes públicos à silvícola. Joinha? Então, meus amores, termina por aqui essa correção. Qualquer dúvida é só me procurar, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!